Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Pires e esse aqui é o canal Viver a Filosofia. O nosso tema de hoje é sobre a religião grega. Bom, antes de tudo, eu queria falar a vocês sobre o principal motivo de eu estar fazendo esse canal, que é juntar pessoas em um grupo de estudos de filosofia para que a gente possa aprender, né, com a filosofia como viver melhor. Ou seja, é a filosofia voltada para o modo de vida, né, na forma que ela era originalmente, a filosofia dos gregos antigos. Mas essa filosofia como modo de vida, ela não se restringe apenas aos gregos antigos, né? A questão é que na modernidade a visão cientificista termina dando assim uma espécie de volta, né, na filosofia, causando uma espécie de mudança na própria forma como as pessoas enxergam a filosofia, né? Ou seja, as pessoas começam a enxergar a filosofia pelos olhos da ciência e procurando meio que adaptar a filosofia ao modo de pensar científico, né? O que não era a visão original da filosofia, mas a filosofia como modo de vida, ela chega até a contemporaneidade, né? Então é isso, futuramente eu pretendo aqui, quando nós tivermos uma quantidade boa de inscritos, anunciar o início desse nosso grupo de estudos, né? Para que a gente possa formar realmente uma comunidade, né, de pessoas interessadas nesse tipo de tema. Uma comunidade de amigos também, né? Então é isso, aguardem notícias aí futuras. E se inscreva no canal se você tem interesse. Bom, a religião grega. Em primeiro lugar, quando a gente fala em religião grega, a gente tem que ter em mente que não existia apenas uma religião grega. O que existe é uma separação, existia uma separação entre uma religião oficial, que seria a religião cívica, né, a religião da polis, e as chamadas religiões dos mistérios, que eram cultos que tendiam a ser secretos, né? Ele pelo menos começavam como cultos secretos e que de alguma maneira se opunham, né, a essa religião cívica, né? Então havia uma tendência de perseguição mesmo desses cultos secretos. Bom, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a religião grega ela é muito diferente da religião cristã, por exemplo, como nós conhecemos hoje. No Brasil, nós sabemos que a principal referência de religião que a maioria das pessoas tem é a religião cristã, ou pelo menos, no mínimo, algo de base judaico-cristã. E a religião grega é bastante diferente disso. Então, algumas pessoas olhando a religião grega pelos olhos do cristianismo, muitas vezes vão dizer que a Grécia, por exemplo, não tinha religião. Isso não é religião. Mas isso é olhar uma religião pelos olhos da outra. A religião grega, ela já começa assim,
sendo diferente do cristianismo. Esse aqui não é um vídeo para relatar diferenças entre a religião grega e o cristianismo, mas começando a falar dessa forma, já começa a diferença por não existir a divisão entre o mundo natural e o sobrenatural. Na religião grega, como nós podemos ver nos mitos, para eles era tudo uma coisa só, apesar dos deuses, né, terem poderes, digamos assim, divinos, né, poderes impressionantes e influírem na vida dos homens, né, através do seu poder, mas não havia a diferença, ou seja, não existia um mundo sobrenatural. Ou seja, para eles, os deuses, né, e os homens faziam parte de uma única e mesma natureza. Outra coisa que diferencia é que é uma religião politeísta. E esse politeísmo, ele não se baseia numa revelação, né? Apesar daquilo que eu falei num vídeo anterior, os aedos, né, ter aquela inspiração dos aedos, esses mitos e essa religião, ela não vem por revelação, mas ela formou-se através do costume desses povos, né? Em terceiro lugar, essa religião, ela não era uma religião assim da natureza, né? Por exemplo, os deuses, eles não eram assim forças naturais, fenômenos naturais, né? Não é uma religião naturalista. Mas os deuses, eles têm uma relação bastante intrínseca, né, com os fenômenos naturais. Por exemplo, você vê que sempre o raio, né, é ligado a Zeus, a tempestade, né? E você vê, por exemplo, o mar, né, a força do mar, a violência do mar ligada, né, a Poseidon, né? E por aí vai. Mas não é uma religião que a natureza, por exemplo, que os fenômenos naturais sejam deuses, né? Os fenômenos naturais fazem parte da ação de um determinado Deus. Veja, outras diferenças que existem, principalmente em relação ao cristianismo, é que, por exemplo, essa religião, como ela vem dos costumes, junto com esses costumes, não precisa de nada assim que o justifiquem, né? Por exemplo, a forma que se obtém a comida, o comportamento, como deve ser no âmbito privado, no âmbito público, a forma de viver, a língua, né? Isso aí não precisa de justificação, porque isso vem com o costume, né? O que se tem muitas vezes nos mitos é a explicação da origem de uma determinada coisa, né? Então esse comportamento começou ali nos gregos porque aconteceu uma determinada coisa e etc. Mas não precisa de uma justificação do porquê ser desse jeito. E outra diferença, principalmente em relação ao cristianismo hoje, é que não existe assim uma separação entre a religião e a sociedade, né? O que existe na verdade é uma junção. Por exemplo, hoje em dia, né, a vida das pessoas elas se passam no âmbito social onde a sua religião
pouco influi, né, no desenrolar dessa sociedade. E o âmbito religioso, ele fica mais restrito àquele âmbito privado, né? Por mais que você, por exemplo, faça as coisas e talvez converse com Deus e reze e coisas do tipo, né? Essa religião, ela não, meio que não interfere no âmbito social. E nas polis gregas estava tudo entrelaçado, né? O religioso, ele estava incluído ali, né? Ele meio que estava entrelaçado com o âmbito social. Todo cargo público, toda posição pública, ela tinha um quê de religioso também, né? Tinha um, todo cargo público tinha um quê de religioso. As coisas, né, que o sujeito fazia nesses cargos tinha muito da ritualística da religião, né? Então você realmente não tem esse tipo de corte, né? A religião, ela acompanha o sujeito, né? Ali na Grécia Antiga, desde o momento que ele sai de casa até o momento que ele volta para casa, né? Em casa você também tem uma série de elementos, né? Que também fazem parte dessa religião, né? Então, não existe essa parte íntima, né? Essa característica da religião é fazer parte simplesmente de um domínio de intimidade do indivíduo. Veja, você dizer também que não há um corte, né, entre o domínio público e o privado em relação ao indivíduo exercer a religião, significa também que essa religião ela está totalmente ligado ao âmbito político, né? É... Veja, a própria constituição das cidades, né? Elas têm assim, digamos assim, um entrelaçamento com a religião, com as divindades, né? Que as polis, né? Elas cultuam e por aí vai, né? Então está tudo entrelaçado, né? Religião, sociedade, né? Indivíduo, política, né? Está tudo entrelaçado nesse primeiro momento. Veja só, esse entrelaçamento entre a polis e a religião, né? Ela está, por exemplo, nas próprias leis que muitas vezes são tidas como sagradas, né? Principalmente no início, antes do período clássico, ela dita todo ano, né, ali o calendário daquela polis, a religião meio que se entrelaça com o calendário da polis, né, com a organização das festas e por aí vai, né, dos momentos, dos dias, né, de você cultuar determinados deuses. Então é isso. Falando um pouco mais das diferenças entre a religião cristã e a religião grega, por exemplo, você pode dizer o seguinte, né? A religião grega ela não tinha revelação, ela nunca teve um Messias, ela não tem livro sagrado, não tem nenhum credo, não tem nenhum dogma, nada disso, né? Ela era, é isso que significa também dizer que era uma religião que vem simplesmente dos costumes, né? Ela nasce da própria forma de vida daqueles povos. Eu já disse anteriormente num dos capítulos aí do nosso canal
que essa religião era passada por uma tradição puramente oral, até porque os gregos nessa época, na época da Idade das Trevas, era uma cultura oral, né? Então era uma religião que se passava de boca a boca, né? Você tinha duas formas básicas de passar essa religião à frente e assim, junto com essa religião, passar a cultura, né? Dessas polis, por exemplo, as mães, né? As amas de leite, as avós e por aí vai. E por outro lado, você tinha os poetas, né? Os aedos, os rapisodos, né? Que tinham aquela vida, eles tinham, muitos deles, né? Tinham uma vida itinerante. Eles iam de polis em polis, né? Cantando aquelas músicas, né? Que eram os mitos. E muitas vezes eles participavam de, digamos assim, concursos, né? De aedos que poderiam acontecer durante banquetes, né? Festas oficiais, durante jogos, né? Esses mitos gregos, eles vão também, de certa forma, unir essa região da Hélade, que é formada por diversas polis diferentes, né? Não só a língua, mas os mitos, eles meio que unem essa região inteira numa cultura comum. Se você parar para pensar, se não houvessem esses poetas, né, que circulavam de cidade em cidade, agregando esses mitos, chegando numa cidade contando novidades, né, e agregando esses deuses, o que você teria seria uma região de vários cultos diferentes. Cada cidade ela cultuaria um deus diferente num culto diferente, mas não, essa junção das próprias histórias, né, em grandes histórias, grandes, vamos dizer assim, epopeias, né, elas vão formar também um traço ali de união cultural na chamada Hélade. Quando você chega lá pelo século VII antes de Cristo, surge o segundo grande poeta, considerado o segundo grande poeta da Grécia, que é o Hesíodo. E os mitos, a mitologia hesiódica, né, ela já tem uma grande diferença, porque ela já parte para uma postura intelectual de análise, né? Ali na Teogonia, que eu pretendo fazer um vídeo simplesmente falando deste livro, né, e recomendando o livro, você vai ver que ele tenta traçar uma árvore genealógica ali do mito, né? Então, isso aí já denota um exame mais racional, né, e uma tentativa de colocar lógica, né, ali nesses mitos, uma lógica maior no caso, né? E aí, a partir do século VI antes de Cristo, começa-se uma postura intelectual, digamos assim, em que os mitos tradicionais, né, os mitos já consagrados, eles não são simplesmente cantados, né, passados de boca a boca, mas eles são submetidos a um exame mais racional, né, a uma reflexão, a uma crítica, né? É um método assim de exegese mesmo, né? E aí, então é isso, né? No século V você tem aí o início da filosofia, você já tem uma mentalidade já bem diferente, assim, né? Uma mentalidade que já começa a ver
esse mito um pouco como fábula, né? Mas ainda tenta, digamos assim, retirar o que o mito tem de essencial, né? Qual seria a sua estrutura, né? Trazendo uma hermenêutica mais erudita, né? Que traria, digamos assim, esse ensinamento mais fundamental que o mito traria, né, para as pessoas. Aí o que vai se ter é basicamente duas vertentes, né? Por um lado, vai existir aquela tendência de alguns indivíduos ali, algumas pessoas rejeitarem completamente o mito, né? Como crendices, como fábulas e coisas desse tipo, e vai ter essa hermenêutica racional aí, né, exegética, que vai tentar trazer verdades mais fundamentais, assim, essenciais, né, contidas no mito. Isso ali já por volta, ali já à beira do surgimento da filosofia mesmo. Essa religião, ela não é só formada pelos mitos, né? O mito é a parte que mais nos interessa, né, nos dias de hoje, até pela riqueza, né, dessas histórias e por serem histórias bastante interessantes, né, e que aguçam assim bastante a nossa imaginação, mas você tinha assim algumas faces, né, que andavam juntas. Você tinha o lado do mito, né, que eram as histórias, as músicas cantadas, né? Você tinha os rituais e a representação figurada, né? De forma que essas três coisas, né, eram parte constituinte dessa religião, da experiência religiosa dos gregos, né? Então, cada uma dessas coisas, o mito, o rito, a representação figurada por imagens, né? Tinha a sua linguagem específica, né? E também muitas vezes respondia às suas próprias necessidades, né? Necessidades autônomas ali, né? Além dos deuses, né? Essa religião, ela tinha também o que é bastante interessante, que era a figura dos heróis, né? O herói ele podia ser um semideus ou não, né? Mas são aqueles personagens principais que aparecem, por exemplo, nos livros de Homero, né? Então, esses heróis, eles têm uma parte muito importante, né? E muitas vezes se fazia cultos a eles, porque eles mostravam, de certa forma, como o grego deveria viver, né? Eles eram, digamos assim, aquele exemplo de virtude, né? Que nortearia toda a ética dos gregos, né? Então você tem esse lado em que os heróis, junto com os deuses, né, servem de exemplo para o comportamento humano, né? Então, digamos assim, isso assume uma complexidade muito grande, porque, por exemplo, no cristianismo você tem a figura de Jesus Cristo, né, que serve como esse exemplo, mas e além dos santos, né, e por aí vai. A questão é que nos mitos gregos, esse comportamento dos heróis, né, é, pela quantidade de heróis que existe, né, eles terminam trazendo
para os seres humanos, né, uma necessidade de espelhamento muito complexo, né, muito difícil de se realizar pela farta, digamos assim, pelo farto número de exemplos, né? Mas por outro lado também você consegue tecer, né, algumas características comuns, né, a esses heróis que você pode assim unir, né, no que se chama uma ética, ou seja, uma virtude heróica, né? Esses heróis trariam, digamos assim, um exemplo de comportamento que você pode chamar heróico, né? Ou seja, é muito fundado na força física, na coragem, né? Na participação na guerra, na liderança, né? Do seu povo e também na justiça, na inteligência, né? E por aí em diante, né? Por mais que alguns heróis eles não fossem considerados semideuses, ou seja, não fossem filhos de deuses, né? Ou de algum deus, eles eram considerados na época, né, sobre-humanos, né? Na origem, digamos assim, a humanidade, ela teria tido características, né, muito melhores, digamos assim, do que nos tempos atuais. Os tempos atuais eu digo o tempo que os mitos eram cantados, né? No tempo deles, né? Na época em que se cantavam esses mitos. Você bota aí século oitavo, século sétimo antes de Cristo, né? Então, para eles, os heróis, eles teriam sido, né? Pessoas muito altas, como gigantes mesmo, né? Muito fortes e que de certa forma se distinguiria e muito, né, dos seres humanos. Eles eram seres quase o que a gente pode chamar de semideuses, né? Veja, para se entender essa religião, como eles faziam os rituais, interessa bastante, né? Faz parte também de você entender a mentalidade desses gregos, né? Como é que eles pensavam. Então você tinha um templo, né? Que era como se fosse uma morada do Deus, né? Esse templo, ele é tratado de uma forma diferente, por exemplo, das religiões cristãs, né? Não é um local de cultos assim, né? Você teria ali a casa dos deuses, né? Geralmente as pessoas não entravam ali naquele templo, né? Às vezes, se eu não me engano, o sacerdote, né, daquele deus entrava, mas o que você tinha era uma espécie de pátio do lado de fora, onde seria realizado esse rito principal, né? E geralmente esse rito, apesar de existir exceções, né, consistia num sacrifício de um animal, né? Um animal, digamos assim, ou vários animais, né? Ele era sacrificado, né? E assim, qualquer pessoa, apesar de haver sacerdotes, qualquer pessoa que fizesse parte ali daquela polis, ele tinha o direito de fazer o sacrifício, né? De celebrar o ritual. Então, era o você tinha um altar, né, que onde era jogada ali a água lustral, né, que eles chamam de água lustral, jogava-se grãos de cevada, né, às vezes trazia o animal enfeitado, né, com
coroas, né, de flores enfeitado às vezes até de ouro, né? E ali você tinha um sacrifício, né? Se voltava a garganta do animal para uma determinada posição, né? A pessoa que ia fazer o sacrifício também realizava o corte de uma determinada forma. E ali o sangue, o sangue escorria, né, por esse pátio e ia parar, né? Era feito um caminho para esse sangue ser recolhido, né? Muitas vezes num recipiente. E aí, digamos assim, o animal ele é aberto, né? Muitas vezes você tinha ali um adivinho, né? Um adivinho, um sacerdote que fazia a leitura das vísceras desse animal, por exemplo, para saber se os deuses aprovavam aquele sacrifício, né? Aí você tirava os ossos, né? Separava os ossos das carnes e se fazia duas partes, né? A primeira se pegava os ossos envoltos, né, em gordura e tocava fogo, né? Porque aquela parte é a que iria para os deuses, né? Os deuses receberiam aquela fumaça dos ossos envoltos na gordura, né? E o resto da carne era consumido ali pelas pessoas, né? Em um banquete, né? Se fervia essas carnes em caldeirões, né? Essas carnes eram grelhadas também, né? Como se fosse num churrasco e as pessoas se reuniam ali para fazer aquele banquete, né? Era assim que os gregos eles acreditavam que estavam agradando aos deuses. E aí você tem aspectos interessantes, né, da mentalidade, né, dessa religião. Veja, você lendo a Ilíada mesmo, você percebe, né, que era a forma, né, que eles achavam que estavam interferindo na realidade, né? É um jeito de controlar, de ou até negociar com a realidade, né? Você achar que um Deus está com raiva por uma determinada coisa ruim que aconteceu, você pegar e fazer um ritual, né? Você oferece tantos animais para esse Deus, você no determinado dia, né, da festa de um Deus, você também fazer esse sacrifício para que o Deus fique mantenha-se, né, feliz e protegendo ali a polis, né? Então era isso, né? A carne era ia para os homens, né, que faziam esse banquete, essa festa, né? E geralmente, né, comendo a carne junto com o vinho e os ossos, né, com a gordura eram queimados para que o Deus sentisse, né, o cheiro, né, ali dessa parte. Agora não era todo Deus que se fazia esse sacrifício de animal, né? Muitos deuses exigiam, digamos assim, no seu ritual, digamos que fossem oferecidos vegetais, né? Muitas vezes ramos, sementes, né? Leite, mel, azeite, né? E por aí vai. Ou seja, existiam deuses assim, podemos dizer vegetarianos, né? Você fazia o oferecimento de outras coisas que não a carne. Hoje em dia a gente tem a tendência a pensar nesse tipo de culto, né, como algo violento, né?
mas na verdade era algo extremamente ritualizado, né? Uma cozinha ritualizada justamente e cheia de solenidades, né? Justamente para retirar esses vestígios de violência, né? E trazer um aspecto de festa mesmo, né? De algo pacífico, uma questão de comunhão social, né? De integração dessa polis. Bom, então ficamos por aqui, né? Você que chegou até aqui a esse ponto do vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima.